quiserem sentar, vocês que estão aqui mais sentar mais aqui na frente, fica à vontade de botar as cadeiras, porque ó, dá pra ver, né? Mas normalmente é muito frontal, assim, ó, fica aqui. Então se vocês ficam desse lado é melhor de ver. Não, vocês vão ver muito só o meu ombro, né? Não, fica à vontade, só que fica melhor de ver aqui, tá certo? Ó, tem lugar aqui, ó. Isso. Pode sentar também, fica à vontade se quiser sentar no chão, tá? Fica à vontade. Pode sentar a música. Ok? Boa tarde. Eu sou Edivaldo Batista. Eu sou ator da cidade de Fortaleza. Eu tenho alguns trabalhos. E um dos trabalhos que eu tenho é com mitologia dos deuses africanos. E tem umas histórias que eu gosto muito de contar mesmo. Essa é uma história que eu li em um livro que eu ganhei de presente, chamado Mitologia dos Orixás, um escritor chamado Reginaldo Brandi. E aí é uma história que eu li e que eu achei muito interessante porque fala de uma árvore muito antiga. E fala de um orixá, de um deus africano que é tão antigo quanto essa árvore. E aí antes eu não contava assim não. Antes eu só contava essa história normal, eu sentava e contava. A primeira vez que eu contei essa história, eu contei pro meu afilhado, porque ele tem 9 anos, antes ele tinha 7. É o Luiz Otávio. Eu contei normal. E aí eu achei que ela precisava de algumas coisas. E eu gosto muito de saia. Então eu arrumei essas 2 saias para me contar essa história. Tem uma por baixo, que essa saia tem uma história que pertenceu a outro espetáculo de uma atriz aqui, Loreta, que pertenceu de uma grande figura do teatro, Luz Macena. Tá? Só para apontar aí. E essa daqui também. E essa história que eu vou contar para vocês e vou fazer hoje um pouquinho dela. Tá certo? Pode ser? Dizem que quando o mundo foi criado, 3 dias depois, plantaram uma semente. E dessa semente nasceu uma árvore. Essa árvore cresceu muito, porque ela foi a única árvore plantada até então. Ela cresceu muito alto. E ela tinha assim um caule muito forte. E as suas raízes eram muito profundas, tão profundas que chegavam lá no fundo da terra. Dizem que embaixo dessa árvore as pessoas começaram a morar. E começaram também a criar comunidades ali. Porque os seus galhos eram muito grandes e elas davam grandes sombras. E dizem também que essa árvore foi tão antiga, que só depois dela que outras árvores nasceram ao redor. E que essa árvore está no centro, bem no meio do mundo. E ela é muito alta, e ela é muito velha. E dessa árvore, muitas outras histórias surgiram. E tem uma história que conta que no meio dessa árvore, no tronco dela, tinha um espírito, uma espécie de deus, chamado Iroko. Iroko é o nome dessa árvore. Iroko é o nome do espírito. Iroko é o nome do orixá. Iroko é o senhor da sabedoria. Iroko é o senhor do tempo. Iroko é uma espécie de brincalhão. Vocês conhecem Saci Pererê? Né? É como se fosse o Saci Pererê, só que muito mais antigo, muito mais forte. E dizem mais, que você não pode olhar muito nos olhos do espírito Iroko, porque se você olhar nos olhos do Iroko, ele pode jogar uma mágica em você, você pode ficar louco. E dizem mais, que quando você canta uma espécie de música, o espírito de Iroko aparece. E dizem mais, que quando você pede alguma coisa ao espírito de Iroko, ele dá. Mas você tem que dar alguma coisa em troca, como uma espécie de promessa. Tudo que você pede ao espírito de Iroko, ele dá. Ah, Iroko, eu quero isso. Ok, mas o que você oferece? Ah, Iroko, eu quero isso. Ele dá, mas você tem que oferecer alguma coisa. Quando você quer encontrar o espírito de Iroko, você canta uma determinada música chamando ele. Que é mais ou menos assim, ó. É, né? Não quer ouvir, não? Iroko ere Iroko, Iroko ere apauka, Iroko ere Iroko, Iroko olorumbiaba, Iroko ere Iroko tum tum, Iroko ere apauka.
Iroko, ere, iroko, iroko, olorumbiaba. Iroko, ere, iroko, iroko, ere, apaoka. Iroko, ere, iroko, iroko, olorumbiaba. Iroko, ere, iroko. Udah kau sama kali kasawai. Ada juga kan tu. Ada juga pakai sekali tu sama kaki. Ada sama kaki kaki. Sama kaki kaki. Ayo tu sama kaki. Ayo sama kaki. Bagus sangat tu sama kaki. Ayo tu sama kaki. Juga tu saya. Esse é o espírito de Iroko, mais ou menos assim, ó, como eles conhecem. Acontece que a nossa história começa quando, numa aldeia próximo da árvore de Iroko, um problema terrível estava acontecendo. Porque há muitos anos, nessa aldeia, não nascia uma criança sequer. Todas as crianças que existiam tinham ficado adultos. Todos os adultos tinham ficado velhos. E depois de um tempo, esses velhos tinham o quê? Então não existia mais crianças naquela aldeia. Era uma tristeza só, era um lamento só das mulheres daquela aldeia, porque elas não conseguiam engravidar. Por mais que elas tentassem, não conseguia nascer uma criança sequer. E isso foi desesperando aquelas mulheres. Porque imaginem vocês, depois de um tempo, se não nasce criança no lugar, a aldeia ia acabar. Não ia existir mais absolutamente nada. Então era preciso que crianças nascessem. E as mulheres se lamentavam dia e noite, porque elas não tinham crianças. Ai, 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 já aconteceu! A nossa aldeia vai ter um fim. Oh, o que será de nós? O que vai ser das nossas histórias? Quem vai levar a nossa aldeia adiante? Todas as pessoas dessa aldeia estão morrendo, não tem uma criança sequer. As mulheres ficavam desesperadas, os homens não queriam mais trabalhar. Era como se a aldeia tivesse ficado numa tristeza, num lamento sem fim, que ninguém mais entendia. Ou ninguém mais queria plantar, ninguém mais queria pescar, ninguém queria fazer mais absolutamente nada. E as mulheres se lamentavam dia e noite. Oh! E se não nascer mais criança? Oh! E se não existir mais crianças? Oh! O que vai ser da nossa aldeia? Ela vai ter um fim! Gritavam as mulheres desesperadas. Foi então que numa dessas reuniões, as mulheres lembraram que existia próximo dali a árvore de Iroko. E dizem que o que você pede ao espírito de Iroko, ele dá em troca. Ou, e se a gente for até a árvore de Iroko, a gente pode pedir para que ele nos ajude a engravidar. Ou, mas se a gente pedir a Iroko, ele pode jogar um feitiço. Ou, mas se a gente olhar assim nos olhos de Iroko, ele pode não gostar e jogar um feitiço. Mas se o espírito de Iroko... Oh! As mulheres não tinham coragem de chegar até a árvore de Iroko. Mas também elas não tinham outra saída. Foi então que todas aquelas mulheres foram até a árvore de Iroko pedir ajuda. Uma por uma, elas se reuniram e foram até a floresta mais distante, onde ficava a grande árvore de Iroko, onde morava o grande espírito de Iroko. E elas foram pedir. A primeira: espírito de Iroko, a nossa aldeia está um lamento só. Se você nos ajudar a engravidar, eu prometo que eu entrego a você um cesto de peixes. Prometeu e foi embora. Uma segunda também foi até a árvore de Iroko. Sakadinho vou para aí. Eu vou poder sair.
Espírito tiro, a aldeia está um lamento só. Há muitos anos não nasce uma criança sequer. E o que será de nós, grande Espírito de Iroco? Só você pode nos ajudar. Se você me ajudar a engravidar, eu prometo que eu entrego a você um cesto de legumes. E foi embora. Uma terceira também foi até a árvore de Iroco, porque ela queria muito ser mãe. Eu vou cuidar da vaquelita e amar. E eu vou chegar lá do sério. Isso, Maria. A idade não importa, né? Não importa que você chega lá no negócio da árvore e diz, eu quero, não é isso, não? Meu filho, isso, Maria. Espírito de Iroco, Senhor da sabedoria e Senhor das coisas impossíveis, Senhor do tempo. Eu já tenho 78 anos de idade, meu filho. E eu queria muito engravidar. Se você me conceder um filho, eu prometo que eu entrego a você. Eu dou a minha cabra para você. Eu só tenho uma cabra, meu filho. Mas eu entrego a você. E foi embora. Todas as mulheres tinham oferecido alguma coisa em troca. E elas ofereciam aquilo que os seus maridos produziam. A que era casada com um marido que trabalhava com peixes, ofereceu o quê? Cesta de Cesta de peixe, lógico. Não podia oferecer outra coisa? Não. A que trabalhava com um marido que tinha legumes, ofereceu o quê? Ela podia oferecer outra coisa? Não. A que tinha uma cabra, ofereceu o quê? Ela podia, cabrito, né? Podia oferecer outra coisa? Não. Não? Todas elas foram e ofereceram aquilo que os seus maridos produziam. Aquilo que elas achavam que tinha muito valor. Só que de todas essas mulheres, eu devo dizer para vocês que tinha uma que era mais bonita de todas elas. E era mais encantadora. E ela tinha vontade de ser mãe, diferente das outras. Porque todas as outras mulheres tinham sido mãe. Essa nunca tinha sido mãe. Então ela não sabia ainda o que era carregar nos braços um filho. Ela não sabia ainda o que era amamentar. Ela não sabia ainda o que era a doçura de ser mãe. Eles chamavam ela de Olorumbi. Olorumbi foi a última mulher a ir até a árvore de Iroco, porque ela temia que alguma coisa pudesse acontecer. Olorumbi, 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 chegou a sua vez. Olorumbi, Olorumbi, chegou a sua vez. Olorumbi, 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 Olorumbi. Olorumbi, Olorumbi, chegou a sua vez. Olorumbi foi até a árvore de Iroco. E enquanto ela caminhava, ela ia pensando no que ela poderia oferecer ao espírito de Iroco. Porque o Olorumbi tinha um marido que era talhador. Ele pegava pedaços de madeira e esculpia bonecos. Fazia tudo com pedaços
E ela pensava, será que o espírito de Iroco vai querer um pedaço de madeira em troca de algo tão valioso como uma criança? Mas e se o espírito de Iroco não atender os meus desejos? E se ele não me conceder a maternidade? Olorumbi caminhava com a angústia de não saber o que poderia acontecer. Chegando até a árvore de Iroco, Olorumbi respirou fundo e pensou em tudo que era valioso para ela. Pensou em tudo que ela poderia oferecer. Nada veio à cabeça de Olorumbi. Nada Olorumbi conseguiu pensar. Nada Olorumbi conseguiu oferecer. Foi então que os pensamentos começaram a ficar muito mais confusos. E Olorumbi ofereceu a primeira coisa que veio na sua cabeça: espírito de Iroco, se você me conceder a maternidade, eu entrego a você o meu primeiro filho. Dizem que quando Olorumbi disse essas palavras, o tempo parou. E as mulheres que escutaram aquelas palavras não acreditaram que Olorumbi oferecia para o espírito de Iroco o seu primeiro filho. Mas Olorumbi pensou: o que é mais valioso? Um cesto de peixes ou uma criança? Um cesto de peixe ou uma criança? Criança. O que é mais valioso? Um cesto de legumes ou uma criança? O que é mais valioso? Uma cabra ou uma criança? Uma criança, né? Deve ser uma cabra mesmo. Pois Olorumbi ofereceu o seu primeiro filho e voltou para sua aldeia. Depois de muitos meses, a aldeia estava com muitas mulheres grávidas. E depois de outros meses, todas aquelas crianças nasceram. E depois de um bom tempo, todas essas crianças corriam no meio daquela aldeia. Menino! Ô menino, sai dessa árvore! Menino! Para com isso! Sai daí, sai! Menino, vem pra cá! Maria, menino, vem pra cá! Olê! Ele passa pra cá! Ele passa pra cá! Irica! Iquiri! Passa pra cá, Iquiri! Iricu! Passa pra cá, Iricu! Passa pra cá, Iricu! Menino, você vai comer merda, menino! Não! Eu disse pra não colocar esse cocô, menino! A aldeia estava uma confusão só. Mesmo com aquela confusão, era melhor a aldeia com crianças do que sem crianças. Os homens começaram a ter força novamente. Existiu ali uma coisa chamada esperança, porque a aldeia ia continuar. Guerreiros iriam surgir, grandes mulheres fortes iriam. Mas aí chegou o tempo de pagar a promessa. Iroco não tinha cumprido o acordo, as mulheres não tinham ficado grávidas, a aldeia não estava povoada novamente, não estava cheia de menina ali, não estava não, tu não viu? Ela está confirmando que estava cheia de menina, pois era hora que elas de pagar a promessa. Foi então que as mulheres, uma por uma, foram pagar a sua promessa ao grande espírito de Iroco. A que ofereceu legumes foi pagar com quem? Podia pagar com outra coisa. Espírito de Iroco, muito obrigado. Eu tive 15 meninas. 15 foram lindas, Iroco, elas são lindas, Iroco. Como eu prometi, está aqui o cesto de legumes. E foi embora. Aqui ofereceu peixe, você vai pagar com quem? Peixe. Espírito de Iroco, muito obrigado. Eu tive 12 meninas e 14 meninos.
eu prometi. Está aqui o cesto de peixes. Deixou lá e foi embora. A terceira também foi pagar a sua promessa. Então, deixa eu ver, você viu, você morreria. Cala sua boca, você vai para a oferenda, vendo? Cala sua boca, você vai para o ilustre. Acredite, cadê? Para você também, venha por aqui. Aqui. Espírito, só aqui abaixo um pouco, não. Espírito de louco, muito obrigado. Eu só tive 6 meninos, mas foram lindos. Como eu prometi, está aqui a minha cabra. Entregou a cabra e foi para casa. Faltava quem pagar? A mulher mais bonita. A mulher mais bonita. Né? Sabe quem é esse Olorumbi? A mulher mais bonita. Faltava o Olorumbi pagar a sua promessa. Olha, porque todas as mulheres, quando voltavam, diziam: Olorumbi, você precisa pagar a sua promessa. Olorumbi, eu já paguei a minha promessa. Olorumbi, você precisa pagar a sua promessa. Olorumbi, você precisa pagar a sua promessa. Olorumbi, nós já pagamos a nossa promessa. Olorumbi, você precisa pagar a sua promessa. Mas Olorumbi já tinha se afeiçoado demais a sua criança. Era nos braços de Olorumbi que a criança dormia. Era com a voz de Olorumbi que a criança se acalmava. Olorumbi, todas as mulheres pagaram uma promessa. Você precisa pagar a sua promessa também. Se você não pagar a promessa, o espírito de Iroco pode jogar um feitiço em toda a aldeia. E o que é que vai acontecer? Por mais que Olorumbi quisesse, não tinha como ela voltar atrás. Ela tinha prometido alguma coisa a Orixá Iroco. E Iroco é um espírito vingativo também. Mesmo não querendo, Olorumbi pegou o seu filho nos braços e foi até a grande árvore de Iroco. Enquanto Olorumbi se aproximava da árvore de Iroco, era como se um pedaço dela fosse ficando para trás. Era como se o seu corpo fosse sendo todo arrancado, todo cortado, porque doía muito para ela. E enquanto ela se aproximava da árvore de Iroco, ela pensava: o que é que vai ser do meu filho? Quem é que vai acalentar o meu filho nas noites escuras? E quando ele chorar? Quem é que vai cantar para o meu filho? Olorumbi chegou até a árvore de Iroco, com o seu coração quase sangrando e uma dor dentro dela, como se fosse um grande buraco, que ela não sabia como, ela só sabia chorar. Mas ela tinha que deixar a sua criança ali. Olorumbi foi depositar a criança como oferenda na árvore de Iroco. Nesse momento, enquanto ela depositava a criança ali, não se sabe porquê, a criança que estava dormindo abriu os olhos. Vocês já pegaram uma criança assim no colo? Alguém já pegou? As mães já, né? Sabe quando a criança aperta assim a com a mãozinha dela bem pequenininha, aperta os dedinhos assim? Já? Depois vocês pegam uma criança. Foi isso que aconteceu. O filho de Olorumbi acordou e apertou os 2 dedos da sua mãe muito forte. Naquele momento, parecia que aquela criança dizia: não, mãe, não me deixa aqui, mãe. Mãe, não, eu tenho medo, mãe. Mãe, não me deixa aqui